Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Este vídeo não estava previsto, é um vídeo especial e é com muita preocupação que eu vou falar sobre o assunto da imigração. Este vídeo destina-se a ser um alerta e, como eu disse, é com muita preocupação que eu vou falar sobre este assunto. Eu vou tentar fazer um vídeo muito curto, comparando com os estudos aqui do canal Ocidente Nery Livros. E estou preocupado com uma notícia que eu tenho aqui, eu vou aqui mostrar no telemóvel, que saiu, salvo erro, na quarta-feira, não tenho bem a certeza, eu penso que sim, que é a data que está aqui, no correio, que nos diz mais de 500 mil imigrantes podem trazer a família, ou seja, que fala aqui do reagrupamento familiar, portanto esta notícia que está aqui, e também, portanto este vídeo vai falar sobre isso, e vai também falar sobre um vídeo que o professor António de Sousa Lara, o nosso grande amigo e professor António de Sousa Lara, que fez um vídeo recentemente explicando a diferença entre a imigração com a nossa matriz cultural e a imigração com uma matriz cultural diferente. E eu tenho visto aqui no YouTube também mais alguns intervenientes que têm falado o contrário, que não concordam com a opinião do professor António de Sousa Lara, e venho aqui tentar explicar o porquê que o professor António de Sousa Lara tem perfeitamente razão naquilo que diz. E eu vou tentar explicar isso um pouco com mais clareza, mas antes, rapidamente, e depois também irei mostrar aqui alguns livros que reforçam tudo aquilo que vai ser dito aqui neste vídeo. Bom, em primeiro, nós, olhando para Portugal, para o cenário de Portugal, atualmente pensa-se que haja no território português 1,6 milhões de imigrantes. Um número arredondado, e sabe-se que este número poderá vir a ultrapassar os 2 milhões com o chamado reagrupamento familiar. Ou seja, as famílias vão agora poder juntar-se a todos os imigrantes que estejam no território nacional com a situação regularizada. Portanto, isto são os dados que nós temos e é exatamente isso que diz aqui esta notícia. E, meus amigos, eu estou muito preocupado e agora eu vou passar a explicar aqui a minha preocupação. Depois, no final, iremos ver aqui alguns livros que reforçam, portanto, a minha preocupação e reforçam, digamos assim, a ideia central deste vídeo. Primeiro, nós temos a imigração com a nossa matriz cultural. O que é que isso quer dizer? Bom, eu vou dar alguns exemplos. A matriz cultural significa os conjuntos de valor, crenças, práticas e expressões que caracterizam a cultura ocidental europeia, neste caso, e portuguesa, neste caso. Mesmo que os países da Europa sejam diferentes uns dos outros, eles, juntos, têm a mesma matriz cultural. A matriz cultural, como sabemos, a base de uma civilização é a religião. O professor Olavo de Carvalho explicava isso muito bem nos seus vídeos. Podemos dizer, ou pode-se dizer, que a base da civilização ocidental é o cristianismo. Nas suas três grandes famílias: catolicismo, protestantismo no norte da Europa e a religião ortodoxa no leste. Mas estas três grandes famílias que fazem o cristianismo conseguiram criar a nossa matriz cultural com um conjunto de valores, crenças, práticas e expressões. Mesmo as pessoas que não são religiosas têm uma cultura, uma certa cultura. Cultura esta que está na Europa e que também tem outras vertentes, não é? Nós sabemos que a Grécia Antiga e o Império Romano tiveram também uma importância muito grande em termos culturais para a nossa matriz civilizacional. Então, podemos resumir a civilização ocidental rapidamente, e isto está muito bem, digamos assim, muito bem descrito no livro de Philippe Nemo, Qu'est-ce que l'Occident?
Filipe Nemo, o que é o Ocidente. Então temos Roma, Atenas e Jerusalém. Jerusalém, a parte do cristianismo, a parte espiritual do cristianismo, com a parte bíblica do Antigo Testamento, não é? Que prefazem então aquilo que nós chamamos a cultura cristã, a cultura europeia, a cultura da civilização ocidental. E agora vamos aos povos, vamos à imigração. A imigração com a nossa matriz cultural significa, por exemplo, que povos como, vou dar alguns exemplos aqui, povos do leste, como por exemplo os russos, povos como por exemplo na América do Sul e na América Latina, como por exemplo uma cultura muito parecida com Portugal, praticamente, que é o Brasil. Por exemplo, a próprios Estados Unidos da América, por exemplo, os norte-americanos. Dando aqui alguns exemplos, que a maior parte da cultura norte-americana é, em termos de história, é uma cultura que vem da cultura europeia, como sabemos, não é? Não vou agora aqui fazer novamente a história dos Estados Unidos da América. Por exemplo, na África, temos países na África, a maior parte dos países na África, que não sejam países islâmicos, por exemplo, alguns países que tiveram com a nossa história de Portugal, não é? Que tiveram a ver com a nossa história de Portugal, também não vou agora aqui fazer a história de Portugal, como por exemplo Cabo Verde, Angola, Moçambique Moçambique é, portanto, um caso específico porque existe naquele país também uma cultura islâmica bastante forte, mas podemos dizer que estes países africanos têm uma matriz cultural praticamente semelhante à Europa. Então o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a imigração com a nossa matriz cultural não traz problema. Pode trazer alguns problemas, mas isto é normal em todo o mundo. Ou seja, quando eu falo aqui de criminalidade e delinquência, isto pode acontecer com qualquer um. Até um próprio português, até um próprio norte-americano, até um próprio inglês ou alemão, pode também ele praticar atos de criminalidade. Embora haja países em que os índices de criminalidade sejam mais altos, pondo esta situação de parte, que não é isto que eu estou aqui a falar neste vídeo, em termos de matriz cultural, estes povos, como é que eu posso explicar? Estes povos são semelhantes, praticamente iguais aos nossos, aqui da Europa. Eu vou dar um exemplo, e vou dar um exemplo ao contrário. Um português que vai para o Brasil e que vai viver para o Brasil, imaginamos que tenha lá família, este português vai conseguir, digamos assim, com mais ou menos dificuldade, mas vai conseguir integrar-se perfeitamente na cultura do Brasil. Porquê? Porque a cultura portuguesa e a cultura brasileira são semelhantes. Eu sei que há muita gente aqui em Portugal que não vão concordar com isso que eu estou a dizer. Mas, meus amigos, isto é um facto. Isto é científico. Eu vou passar a explicar porque é que eu estou a dizer isso. Agora vou dar outro exemplo. Se um habitante do Médio Oriente, da Ásia, de países hispânicos, dos chamados países indo-hispânicos, que tenha ou do Norte da África, que tenha uma cultura islâmica, que eu vou explicar o que é cultura islâmica, vai ser um problema. Vai ser um problema no Brasil como em qualquer parte do mundo, que não seja um país islâmico, como é óbvio. E é isso que eu vou tratar aqui neste vídeo, e é por isso que o professor António de Sousa Lara frisou muito bem a nossa matriz cultural e uma matriz cultural diferente. Agora vou a países com culturas com uma matriz civilizacional diferente. Temos alguns países do norte da África, praticamente os países todos do Médio Oriente, retirando Israel. Temos muitos países também na zona indo-hispânica, embora também haja outras culturas não islâmicas, mas que também, em termos de valores, tradições e crenças, são completamente diferentes das nossas, têm outros valores e não conseguem nenhuma integração no nosso território. Nem sequer estes povos querem isso. Que é isso que nós temos que entender. Dito isto, portanto, há uma diferença entre a nossa matriz cultural e matrizes culturais diferentes. Portanto, há um choque. Nós vimos agora recentemente o que aconteceu com os festejos
do Paris Saint-Germain, país, a França, que eu conheço perfeitamente, porque eu nasci e vivi lá e conheço muito bem a realidade francesa. E, neste momento, a França está a mudar completamente. A matriz cultural francesa está a ser transformada. Porquê? Porque a França abriu as portas para matrizes culturais completamente diferentes da matriz cultural europeia, ocidental. E isto vai criar um sério problema, como já está a criar um sério problema, e quero apenas aqui dizer que quando eu acompanhei o que aconteceu, eu, portanto, acompanhei diretamente pelos noticiários em França e eu, portanto, estive a ver a BFM TV, estive a ver a LCI, enfim, os canais, os chamados canais principais, os canais mainstream, não é? Do sistema, como se costuma dizer, e as notícias daquilo que aconteceu praticamente passaram ao lado. Quase que deram no fim, parece que fizeram de propósito para omitir esta situação. E quando eu fui ver as imagens daquilo que aconteceu pelas redes sociais e também na CNews, que é um canal que dá as notícias de forma completamente diferente dos outros canais, eu vi uma autêntica destruição como eu nunca tinha visto. Nem quando houve os desacatos de 2005, no tempo do presidente Nicolas Sarkozy. E aquilo que eu quero aqui dizer, porquê? Porque estes povos que criaram toda esta confusão agora nos festejos do Paris Saint-Germain são povos que, muitos deles até nasceram em França, mas que têm outra matriz cultural. São magrebinos, pessoas de Marrocos, pessoas de vários países que estão ali e que a maior parte deles são pessoas de cariz islâmica. A matriz cultural dessas pessoas é uma matriz islâmica. E isto não encaixa com a matriz europeia. Não encaixa, é o contrário. Eles não gostam da Europa, eles não gostam da França. As bandeiras que se viu eram a bandeira da Argélia, a bandeira do Marrocos, a bandeira da Palestina. Não se viu uma única bandeira francesa e estas pessoas, para não dizer aqui palavras muito fortes, essas pessoas detestam a França, detestam a cultura francesa e detestam os franceses. Quando é assim, não é possível haver uma integração ou uma assimilação, é impossível, não funciona. É por isso é que eu dou razão ao professor António de Sousa Lara, muito no vídeo que o professor tentou explicar, e é por isso que alguém que vem de uma matriz cultural semelhante à nossa não causa praticamente problema. É muito mais fácil integrar-se na nossa cultura, enquanto que, e também um português, quando vai para um país desses, agora vamos fazer um exercício inverso. Imaginamos um português que vá viver para um país islâmico. Primeiro, vai ter muita dificuldade para poder conseguir esta situação, porque eu sei como é que aquilo funciona. E se conseguir, imaginamos que tenha uma situação que consiga em termos de trabalho e em termos familiar, que seja até casado com, pode acontecer, não é? Com alguém daqueles países, ele vai ter que mudar completamente a cultura dele, porque aquilo lá, as leis, não são leis como nós chamamos as leis republicanas, leis de uma democracia, de um Estado de Direito. Isso não existe naqueles países. Aqueles países, a lei é a Sharia, é o Islão, é a lei muçulmana, é uma matriz completamente oposta à nossa. E rapidamente, para o vídeo não tomar tempo demais, e é o principal deste vídeo, eu quero alertar, porque eu já tinha feito isso, mas eu vou voltar a fazer, eu já tinha feito isso, eu quero alertar para o seguinte. O grande historiador Fernand Braudel, tem uma citação muito importante em que nos fala que a força da história é o fator demográfico. O próprio Henrique Zemmour, presidente do Reconquête, também foi jornalista durante muitos anos e escritor, tem muitos livros escritos, entre eles Le Suicide Français, o Suicídio Francês, e muito mais livros, não é?
Tem outra citação também muito parecida, em que nos diz o fator demográfico a marcha da história é o fator demográfico. Eu vou repetir porque esta é a citação principal do Henrique Zemmour. Portanto, a marcha da história é o fator demográfico. E nós sabemos isso. Na Segunda Grande Guerra, os alemães, entre 39 e 40-41, conseguiram um avanço em termos estratégicos, porque eram o dobro da população da França, por exemplo. Dando aqui um exemplo. Napoleão também conseguiu muitas conquistas por ter um exército muito numeroso, porque na altura a população francesa era alta, tinham uma demografia muito alta. O que é que eu quero dizer com isso? O fator demográfico é a marcha da história. Quando nós temos uma redução populacional na Europa, uma taxa de fertilidade, que eu agora vou explicar, em queda, e quando nós temos uma imigração vinda de países de matriz islâmica, porque é isso que está a acontecer na Europa, torna-se aqui uma situação muito, muito perigosa, e se nós fizermos uma análise a longo prazo, não é? Olhando para como eu já tinha dito uma vez num vídeo, entre 50 a 100 anos, a Europa como nós a conhecemos, com os europeus, poderá deixar de existir. E eu já estou aqui a ampliar bastante, portanto, o tempo, não é? Então eu vou aqui ler, mais uma vez, eu já tinha feito isso, mas eu vou fazer novamente. Estes dados, que pertencem a... Portanto, que pertencem a uma estatística que foi feita pela PayView nos Estados Unidos, e que nos diz o seguinte: para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de 2.11, que é aquilo que eu tenho aqui, 2.11, de crianças por família. Qualquer número menor do que esta cultura entrará em declínio. Ora, historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1.9. Reparem bem, uma taxa de 1.3 é impossível de reverter. São necessários 80 a 100 anos para corrigir este problema. Não há modelo económico que sustente este modelo. A taxa de fertilidade da União Europeia, dos países da União Europeia, é menor do que 2.11. Em 31 países. Pesquisas recentes mostram que é impossível reverter esta situação em número. Ou seja, aqui, neste estudo, da PayView, acho eu, os meus amigos podem pesquisar na net, em 50 anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Por causa de esta redução da natalidade. E isto é muito sério. E quando nós ouvimos os tais especialistas falarem na mão de obra, a mão de obra é importante, a mão de obra... Mas, amigos, isto é tudo música. Porquê é que eu estou a dizer que isto é tudo música? Porque a maior parte destas pessoas não trabalham, vão viver das ajudas, não é, do Estado, não é, como nós sabemos. Muitos deles entram para Portugal para depois poderem transitar em qualquer país da Europa, e nós sabemos que isto, a maior parte desta imigração tem uma baixa qualificação. Não todos, mas uma grande parte tem uma baixa qualificação. Portanto, tudo isso é música. É música que nos estão a dar estes especialistas, e tudo isso vem de ordens superiores que passam pela Comissão, que vem do Pacto de Marrakech, que são ordens que vêm das Nações Unidas e que vêm dos grandes financeiros. Eu não vou agora aqui fazer a história toda, porque os meus amigos já sabem. Eu quero apenas aqui alertar o seguinte: nós vamos ter que reverter este problema. Caso contrário, nós vamos viver um cenário caótico. Eu não estou aqui a assustar, eu não tenho prazer nenhum em fazer este vídeo. Eu gostaria muito que as coisas fossem diferentes, mas é o que está a acontecer, e nós temos a prova do que está a acontecer no Reino Unido, do que está a acontecer na Alemanha, no que está a acontecer em França agora com os festejos. Nós temos visto também tanto a criminalidade como também o terrorismo aumentar, e muitas vezes os meios de comunicação fazem um silêncio sobre este assunto. E nós temos que começar a despertar enquanto é tempo, e é por isso
que as forças conservadoras estão a levantar-se pela Europa fora. Nós estamos a ver tudo o que está acontecendo nos países todos da Europa. E, meus amigos, tem que haver aqui uma mudança. Eu vou já terminar para o vídeo não ser muito rápido. Vou apenas, para reforçar este vídeo, mostrar alguns livros. Para os cristãos de todas as 3 grandes famílias que eu falei, tenho aqui o livro de Dev Ant, Jerusalém, um livro profético, mas que explica exatamente isto que eu acabei de explicar. A matriz cultural islâmica, completamente oposta à matriz cultural cristã. É um choque completo, meus amigos. Podem fazer todas as pesquisas que quiserem, em termos históricos, e vocês vão ver que essa matriz nunca vai, como é que eu posso explicar, nunca vai aceitar a democracia, nem o Estado de Direito, nunca se vai integrar nos países europeus. E nós temos aqui também o livro de Teresa de Almeida e Silva, Islão e Fundamentalismo Islâmico, das origens do século ao século XXI. Eu já tinha mostrado e apresentado este livro que explica tudo, explica o que é de facto a religião islâmica e o perigo que esta matriz cultural, digamos assim, representa para a nossa civilização. Outro livro bastante moderado e até com uma certa, quase direi, com uma certa defesa da própria cultura islâmica, mas que nos explica o que é o Islão na Europa e a força que o Islão tem, as organizações islâmicas com cada vez mais poder dentro da União Europeia e dentro dos meios culturais dos países que compõem a União Europeia. Um livro muito interessante com a coordenação de Maria do Céu Pinto, aqui a Europa e o Islão, para nós refletirmos. Um livro incontornável que eu já li há muitos anos, mas que me despertou para este grave problema e que eu penso que todos os especialistas das TVs deveriam ler este livro, do grande professor Alexandre Del Valle, escritor, que é especialista em assuntos de terrorismo, assuntos internacionais e que é professor de geopolítica em universidades em Roma e também em Paris e que é bastante convidado nas plataformas da internet e também algumas televisões e que para mim é talvez na atualidade um dos maiores especialistas nesse assunto. E um livro incontornável, portanto, A Islamização da Europa, o livro que mudou a minha vida, este livro mudou completamente a minha vida. Porquê? Porque eu, com os dados que estão aqui, eu consegui perceber, que isto já foi há muitos anos, já nessa altura eu consegui perceber o perigo que vinha aí, não é? O perigo que vem aí, não é? E que já está. Aliás, nós agora, com aquilo que estamos a ver em França e alguns países da Europa, nós estamos a ver o perigo que tudo isto está, que está a fazer a Europa, não é? E com esta situação da nossa queda da fertilidade, que eu expliquei aqui, sobre a taxa da fertilidade. Então, para acabar o livro que eu vou fazer a apresentação, Perseguidos, o ataque global aos cristãos, portanto é só para relembrar, que também nos explica praticamente como os cristãos desapareceram praticamente do norte da África, do Médio Oriente, dos países que têm essa matriz cultural diferente da nossa. E era tudo o que eu queria hoje falar neste vídeo. Estou bastante preocupado com isso. Espero que as forças políticas em Portugal e que também haja uma reviravolta na União Europeia e que possamos, digamos assim, reverter esta grave ameaça que paira em cima da Europa. Se nada for feito, meus amigos, eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 50, 100 anos. Muitos dizem, já não vou estar cá, mas nós temos que pensar nos nossos filhos, temos que pensar nos nossos netos, temos que pensar em quem vai ficar aqui e temos que pensar seriamente em defender a nossa cultura e a nossa identidade. Todos os povos que compõem a nossa matriz cultural, e é isso que eu quero aqui fazer. Também não cairmos nesses extremismos etnicistas que só vê a etnia, que é uma estupidez, não é? Que
porque sabemos que um português não é igual a um francês não é igual a um alemão não é igual a um italiano, mas isto não quer dizer nada, meus amigos, porque temos todos a mesma matriz cultural e é aqui que nós temos que unir o nosso ponto, é a matriz cultural ser a mesma. Espero que possa ter aqui sido bastante explícito na minha análise. Eu sei que há muita gente que não concorda, que não vai concordar comigo, os mais extremistas não vão concordar, mas nós temos que pensar seriamente que o perigo não é onde nós estamos, onde nós muitas vezes vemos. O perigo sabemos que vem desta situação que eu acabei de dizer, não é? Que eu acabei de falar, a taxa de fertilidade. É aqui que encontra-se o maior perigo e defender a nossa matriz civilizacional, que é baseado nas três grandes bases da nossa civilização, não é? Como eu costumo dizer, Atenas, Roma e Jerusalém, a nossa cultura judaico-cristã. Esta é a palavra que eu sei que também alguns não vão gostar, os mais extremistas, mas esta é a nossa base e é esta base que nós temos que defender e é precisamente esta base civilizacional que está a ser atacada por todos os lados. Espero que tenham compreendido este vídeo. Um abraço e até uma próxima.